graça de Pentecostes. Vamos pedir para ela agora, ela que tem testemunhado Jesus e com certeza vive muitas dificuldades, muitas batalhas na sua vida. Todos os dias é uma batalha para vencer. Nós queremos pedir agora sobre a vida da Maria, sobre a história dela, Senhor. Que o Senhor renove agora o seu chamado, a sua vocação, aquilo que o Senhor conquistou no coração dela um dia. Renove hoje e traga para ela agora, Jesus, toda a graça que é ser de Deus, que é não negociar com o mundo, e para que ela possa ser para nós, nessa noite, canal da tua graça. Sobre ela, Jesus, nós pedimos, vem Espírito Santo, batiza Maria agora com o teu Espírito, para que ela possa ser uma profeta tua nesta hora. Sobre a vida da Maria, eu quero entregar ela ao coração de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora esconda ela da cabeça da serpente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. Para que sejamos Obrigada. Amém. Meu irmão, você não vai sentar agora não. O Padre Antônio falava que nós católicos estávamos esquecendo de pedir o batismo do Espírito Santo. A RCC estava adormecida, então nós católicos estamos adormecidos para o batismo no Espírito Santo. Olha só, agora a gente vai cantar essa música de novo, o ministério vai cantá-la de novo e você vai erguer o seu braço mais alto possível. Você vai erguer o seu braço mais alto possível, sabe por quê? Muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo, que o avivamento, ele vem por outras igrejas, que outras igrejas são mais avivadas do que a nossa, que outras igrejas são berços de avivamento. Mas eu estou aqui para te dizer que na última ceia, Jesus diz aos discípulos: existem coisas que vocês não entenderão agora, mas o Espírito virá lhes revelar. O Espírito Santo revela aos apóstolos. Os apóstolos são o berço da nossa Santa Igreja.
nesse clima oracional, que a gente já possa se sentar. Eu acho que eu ficava assim até 11h30, tranquilamente. Faz terrível, só orando. Os jovenzinhos ali da caminhada sabem que eu gosto muito mais de orar do que partilhar. A gente fica aí, ó, só no oration, só no churis. Gente, primeiramente eu queria falar que eu tô muito feliz pelo convite. Muito obrigada mesmo, tia Lã, tia Nádia. Tô muito feliz mesmo. Obviamente que é muito legal pregar fora, quando a gente recebe o convite de alguém de fora, é muito massa. Mas é muito mais legal pregar dentro, né? A gente se sente muito confortável, muito à vontade. Quanto tempo que eu não pregava aqui no presbitério, né? Aqui no presbitério não, né? Mas na nave da igreja, né? Muito legal, tô muito feliz. E sempre é um privilégio pregar o Evangelho. Queria convidar vocês a pegarem a Bíblia, porque a galera aqui lê a Bíblia. Então eu queria convidar vocês a pegarem a Bíblia aí, em nome de Jesus. Como o tio Alô falou, toda vigília tem uma passagem norte, obviamente. E aí, a passagem norte está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pode ir tranquilo. 2 Coríntios 12, 10. Podemos? Amém ou misericórdia? Amém? 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 Todo mundo amém? Foi? Então, beleza. Por isso, eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. A minha tradução deve estar só um pouquinho diferente da de vocês, porque a minha Bíblia é Jerusalém, aí deve estar meio esquisito aí para vocês. Mas é a mesma passagem, beleza? Vou ler de novo. Por isso, eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. Amém. Vamos lá, gente. Começar isso aí. Quando eu li essa passagem, eu sou meio andante. Tem problema, tia Lã, pra filmagem, se eu andar muito pra cá? Entre o Ambon e Santa Terezinha. Então tá bom. Porque tia Lã faz tudo bonitinho, aí vem eu e vou estragar o negócio? Não, né? Então, gente, quando eu peguei e li essa passagem, eu quis entender. Por que Paulo lançou do nada? Falou lá do nada. Ah, eu poderia suportar tudo. Tudo. Porque quando eu sou fraco, aí então eu sou forte. Obviamente, é uma passagem fortíssima. Mas eu falei assim, por que ele falou isso? O que estava acontecendo ali para ele falar essa frase tão marcante e que perpetua? Todo mundo que é católico, que mais ou menos leia ali a Bíblia uma vez lá, outra cá, conhece essa frase. E aí, se a gente for começar a destrinchar o contexto que essa frase foi escrita, muito facinho, só ler os versículos acima. Quando a gente começa a contextualizar esse versículo, a gente vai entender por que Paulo entendeu a sua fraqueza. A gente vai contextualizar isso aí, então, para a gente poder entender, beleza? Você não fechou a sua Bíblia em nome de Jesus, né? Então tá bom. Então, pega comigo lá o versículo 7 e 8. Deve estar na mesma página aí de vocês também. Vocês vão no mesmo capítulo 12, vocês vão pegar lá o versículo 7 e 8. A gente vai devagarzinho para a gente poder entender. Já que essas revelações eram extraordinárias, para eu não me encher de soberba, foi-me dado um aguilhão na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que não me encha de soberba. Vamos só ao 7 agora. O que Paulo revela pra gente? Eu sou meio gritona, né? Obrigada pela olhada, mãe. Que minha mãe sempre me policia de tom de voz. O que Paulo vem revelar pra gente nesse versículo 7? Que existe um espinho na carne. Ele fala o que é, como é, de onde veio, para onde vai? Não, sabe por quê? Porque não importa o espinho
importa de onde veio o espinho, se é em que parte da carne, se já pegou o miocárdio, se está ainda no músculo, se já perfurou o osso, não importa. Não importa. Mas como você vai se comportar perante a esse espinho na carne? Outra coisa importante aqui que Paulo fala, que ele diz que um anjo de Satanás, eu não sei se aí na Bíblia de vocês está um anjo de Satanás ou um mensageiro de Satanás, tem essas duas traduções, beleza? E ele vem espancá-lo, vem incomodá-lo. Sabe por quê? Deixa eu contar para vocês. A vida de Paulo incomodava. Todo mundo conhece Paulo aqui? Amém? Amém? Vou fazer um recap aqui, ó, aquelas cenas dos últimos capítulos de Paulo, para a galera que não está lembrada quem ele é. Paulo simplesmente matava católicos. Paulo teve uma experiência com Deus. Paulo não viu Jesus face a face como os outros discípulos. Paulo não teve uma experiência de seguir a Jesus carne e osso, beleza? Paulo teve experiência. Você teve experiência com Jesus? Você teve experiência com Jesus, não teve? Todos aqui tiveram uma experiência com Jesus, assim como Paulo teve. Paulo se tornou apóstolo não porque ele conviveu com Jesus de carne e osso, mas pela intensidade que ele seguiu a Jesus, como se tivesse convivido com ele de carne e osso. Beleza? Entendemos quem Paulo é agora, ok? Para a gente poder seguir a nossa partilha. A vida de Paulo incomodava a ponto de vir um mensageiro, um anjo de Satanás, poder espancá-lo. A sua vida tem incomodado o inferno? A sua vida tem incomodado a Satanás a ponto dele mandar um mensageiro e falar: apurrinha esse cara aí, apurrinha ela aí, que ele tá me dando trabalho, hein? Tá me tirando alma pra caramba daqui, hein? Apurrinha esse cara aí que não tá dando mais, ele evangelizando, ele pregando o evangelho pra todo mundo. Vamos lá, vamos apurrinhar. A sua vida tem gerado isso? A sua vida tem gerado esse incômodo para Satanás? Tem gerado? Sabe por quê? Olha, isso é muita loucura, gente. É muita doideira. O cara simplesmente teve uma experiência, um impacto com Jesus, a ponto da vida dele incomodar a Satanás, o inimigo de Deus. A nossa vida tem que incomodar. Não tem como. E sabe o que é engraçado? Eu acho isso muito engraçado. Que Paulo simplesmente converteu uma galera, largou tudo por Jesus, e Paulo tinha espinho na carne. A gente vem à missa nos domingos e a gente acha que a gente não vai ter problema. É assim. Paulo simplesmente largou tudo, seguia tudo bonitinho, fazia, acontecia, abalava o inferno e tinha lá um espinho na carne. E aí a gente vem, missa meia boca, que a gente nem participa muito bem, não reza o texto todo dia, e aí a gente acha que a nossa vida, vai de vento em popa. A gente acha que a gente não vai ter espinho na carne, a gente acha que a gente não vai ter problema. A gente acha que é uma beleza. Nossa vida não chegou nem a incomodar inferno, pelo amor de Deus. Não tem nem mensageiro de Satanás batendo na nossa porta falando aqui: então, chegou um aviso lá embaixo que você está convertendo uma galera. Vim aqui te incomodar, porque não está dando. Não está dando. Você pregando o evangelho está demais. Chega. A gente ainda não está nem vivendo isso e a gente já está reclamando. Então vamos lá. Vamos seguir aqui a passagem, senão a gente só fica nesse versículo. O que acontece? Paulo, vamos lá pegar o versículo 8. A esse respeito, a respeito desse espinho, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Paulo, ele vê o sofrimento e assim como Jesus pediu: Pai, afasta de mim esse cálice, Paulo pediu: eu não quero esse espinho na minha carne. A gente faz isso também, tá tudo bem. Eu não quero. Por 3 vezes ele falou: eu não quero mais esse sofrimento.
Ele pediu por 3 vezes, ele insistiu por 3 vezes: tira esse espinho da minha carne. Mas sabe o que Deus responde? Pega comigo o versículo 9. Resposta de Deus para o coração de Paulo. Respondeu-me, porém: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. De novo, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. O amor de Deus não é sinônimo de mar de rosas, gente. Às vezes a gente quer colocar o amor de Deus no sinônimo de vida em vento e popa. Deus ama e mesmo assim Ele não poupa sofrimento. Deus ama e Ele não vai poupar espinho na carne para você. Deus te ama e Ele também não vai te poupar de problema. Deus não vai te criar como um filho mimado. Por isso, Ele não vai te poupar de problema. Eu aposto que os pais de vocês disseram muitos nãos para os senhores. Os meus pais me disseram muitos nãos, graças a Deus por isso. E é exatamente por isso que Deus nos forja. E é por isso que Ele não nos poupa de sofrimento. O amor de Deus é sinônimo de sofrimento. Tcharam! Vai dizer que vocês não sabiam que até agora. Vai dizer que vocês acharam que era um teatro. Pois não é. O amor de Deus é sofrimento. O sinônimo de amor de Deus é a cruz. Como é que a gente acha que o sinônimo do amor de Deus não vai ser sofrimento? Não tem como a gente tirar o amor de Deus do sofrimento. O sinônimo do amor de Deus nunca vai ser mar de rosas, nunca vai ser. Mar de rosas é uma vida rasa. É uma vida rasa. É uma vida de quem ainda não experimentou o Evangelho de Cristo. É uma vida de quem não vive o Evangelho. Uma vida mar de rosas. Deixa eu te contar, a Bíblia, ela não é comparada a um travesseiro, e sim a uma espada. Por isso que é desconforto. Quando a gente lê, não é para ser confortávelzinho, não é para afagar o nosso coração, falar o quanto a gente é especial, lindo e maravilhoso. Porque senão, a gente pode atravessar e ir para outra igreja. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai ler exatamente essa passagem de Paulo. Um mensageiro de Satanás vindo me espancar. Um mensageiro de Satanás vindo ficar incomodado com a minha vida. Isso é o que a gente quer. Não é teologia de prosperidade. É incomodar o inferno que a gente quer. Amém? Estamos seguindo até aqui? Vamos lá. Existe uma frase nesse versículo. Estamos caminhando. Existe uma frase nesse versículo uma palavra, que é uma palavra que norteia, que é a palavra basta-te a minha graça. A graça de Deus. A graça, ela contradiz. A graça, ela é o oposto do merecimento. A graça é quando tudo diz sim, a graça vem dizer não. Ou o contrário, quando tudo diz não, como Paulo falou, eu não quero espinho, a graça diz sim, você aguenta. Quando você fala assim, eu não aguento mais de problema na minha vida, a graça de Deus te baixa e diz, você aguenta sim. Quando parece que está tudo dando errado, e aí você vai ligar o chuveiro e o chuveiro queima, aí a graça de Deus está lá, você aguenta sim trocar esse chuveiro. Isso é a graça de Deus. É quando parece que está tudo desmoronando e você fala assim, eu não aguento mais. E aí acontece mais uma coisinha, essa gotinha d'água que faz o copo transbordar.
e faz você aguentar. É a graça de Deus. E foi a graça de Deus que fez exatamente Paulo. Agora a gente vai entender a virada de chave de toda essa passagem. Paulo, aquele que matava católico e que se achava autossuficiente. Sabe o que Paulo simplesmente ele escreve em Filipenses? Mas tudo eu considero como perda, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele eu perdi tudo e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo. A graça, ela transforma a mentalidade, que é o mais importante. Como eu falei com vocês, o problema não era espinho, e sim como Paulo se comportava perante a espinho. Quando Paulo estava querendo tirar esse espinho, Jesus responde: basta-me sua graça. Sabe o que Paulo fez? Rezou uma quarta vez? Rezou uma quinta vez pedindo para tirar espinho? Será? Não. Ela tá ligada. Não. Ele aceitou. Esse que é o nosso problema. Às vezes a gente ainda tem uma fé muito imatura. A gente tem uma fé muito imatura. E eu acho muito louco estar pregando isso pra vocês, porque vocês têm muito mais tempo de igreja do que eu. Mas a gente tem essa fé imatura. Se Deus fala um não, basta-me tua graça, a gente vai lá e vai rezar uma quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, até a gente conseguir o que a gente quer. A gente é esse filho que quer ser mimado, que a gente quer conseguir o que quer, porque quer. O basta-me a minha graça. A nossa fé ainda está muito rasa. E aí a gente pode pegar aqui, ó, São Paulo. Ai, gente do céu, é pesado. O que acontece? São Paulo, depois de uma vida, encontra Jesus e larga tudo. E com pouquíssimo tempo, com pouquíssimo tempo, eu olho pra mim, olha, 20 anos dentro da igreja, o que eu fiz? O que eu fiz com 20 anos dentro da igreja? Porque essa fé madura de Paulo, a gente não está falando de um cara que nasceu num berço católico, num cara que era ministro de Eucaristia, num cara que participava aqui, ó, da missa lendo. Não estamos falando disso. Estamos falando de um cara recém-convertido. E a gente com 30, 40, 50, 60 anos, a gente não aprende. Sabe por quê? Maturidade não tem a ver com idade ou com tempo. Maturidade tem a ver com tanto que você se parece com Jesus. Você é maduro o tanto que você se parece com Jesus. Pode estar 20 anos, 30 anos, 40, 60, 80 anos. Não se parece com Jesus, imaturo. Não se parece com Jesus, imaturo. Mas eu pastoral tal, ministro, canto e danço e viro cambalhota. Imaturo. Não se parece. Não aguenta espinho na carne. Não aguenta problema. Imaturo. Jesus já falou: basta-te a minha graça. E aí a gente reza quantas vezes for preciso pra gente conseguir o nosso querer. Imaturos. Nós somos imaturos. Nós somos imaturos. Quando a gente tem tudo sob o nosso controle, quando a gente tem tudo nas nossas mãos, a gente tende a esquecer de Deus. Você tem consciência disso? Que quando você tem tudo na mão, você esquece de agradecer? Quando Deus te dá tudo, você esquece de voltar lá para agradecer? Vou te lembrar de uma passagem da Bíblia, beleza? Moisés, vocês conhecem Moisés? Conhece Moisés? Beleza, a galera aqui lê a Bíblia, Letícia, te conta aí que eles leem a Bíblia. O que Moisés fez? Ele libertou o povo, beleza? Abriu o mar vermelho e eles andaram. Amém. O que acontece? Depois que eles saíram de onde eles estavam sendo escravizados,
libertou, abriu o mar. Eles saíram do cativeiro passando pelo meio do mar. Eles chegaram no deserto. Jesus falou assim: fica tranquilo, não planta não, fica sussa, pode ficar de boa. Linguagem menos jovem, né? Peguei pesado agora. Pode ficar tranquilo, que eu lhe enviarei o alimento. Você não precisa de nada. Sabe o que o povo fez? Vocês vão me responder. O que o povo fez? O que o povo fez? Porque a gente esquece. Quando a gente tem tudo sob controle, quando tá tudo tranquilo, a gente esquece de Deus. E aí sabe o que ele faz? Coloca espinho na carne, sabe por quê? Porque quando você não consegue resolver, você tende a voltar. Quando você não consegue resolver, você tende a voltar para os braços do Pai. Então esse problema aí que você tem, esse espinho na carne, às vezes é só uma forma que Jesus quer. Vem aqui, minha filha, volta para os meus braços. Vem aqui, minha filha, volta para o meu colo. Você não precisa ter tudo sob controle. E graças a Deus que não tem, porque senão você esqueceria de mim. Não queira ser uma filha mimada que tem tudo nas mãos. Senão você esqueceria de mim. A gente esqueceria de Deus. E aí a gente precisa lembrar que somente a graça dele nos basta. Lembrando, a graça contradiz merecimento. Tudo que é graça contradiz o nosso humano. Pregar o Evangelho contradiz o nosso humano. Porque se pregar o Evangelho não fosse graça, ninguém teria merecimento de chegar, abrir a Bíblia e falar exatamente as mesmas palavras que Jesus disse. Ninguém merece pregar o Evangelho. É graça, é privilégio. Amém? Vamos seguir então, vamos seguir. Então, Paulo... Ai, Jesus, muito bom. Agora a gente vai pro finalzinho do capítulo 9, eu tô me empolgando. Capítulo 9, do versículo 9 e versículo 10 pra gente finalizar, beleza? Ele diz: por conseguinte, com todo o ânimo, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que pouse sobre mim a força de Cristo. Paulo, quando ele diz isso no versículo 9, ele entende que o sofrimento é uma forma dele se aproximar de Deus. Paulo, quando ele sai dessa conversa com Deus, que olha só, é muito legal, né? Quando a gente vê aqui na Bíblia, eu acho muito massa. Quando chega aqui um personagem bíblico e ele fala assim: ai Deus, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí Deus vai falar assim: respondeu-me Deus. Aí você fala assim: caraca, Deus respondeu esse cara. Sabe como? Orando. Então se você não ora, Deus não vai te responder. Não tem como ele responder alguém que não se comunica com ele. Beleza? Então, tem gente que às vezes não tá nem reclamando, que não tá nem orando, não chegou nem no passo da reclamação. Beleza? Quando a gente está falando que Paulo, ele recebeu essa resposta, é porque Paulo, em oração, ele reclamava do espinho, em oração, ele recebeu essa resposta. Às vezes a gente lê muito a Bíblia e a gente banaliza as coisas que a gente lê. Paulo não poderia receber essa resposta de outra maneira, a não ser pela oração. A oração é esse diálogo. Se a gente não dialoga com Deus, a gente não tem nem aqui, relacionamento com Ele. A gente já tá nível 1, que essa pregação tá uma parada mais nível 2, né? Vocês estão vendo? Tome versículo. Estamos aqui já se aprofundando. A parada tá diferenciada. Então, quando Paulo recebeu essa resposta de Deus em oração e ele entendeu que o sofrimento, ele aproxima
aproximar. Ele faz com que a gente fique mais próximo de Deus. E o que, na verdade, nós fazemos? Nós temos a mania de acreditar que a vida é melhor desfrutada da nossa maneira, não da maneira de Deus. Vou te refrescar a memória que a gente é assim, beleza? Adão e Eva, vocês conhecem Adão e Eva? Conhecem? Amém? 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 Amém. Ok. O que acontece lá no Jardim do Éden? Jesus, Deus no caso, vai lá, faz jardim, coloca inúmeras árvores, e aí ele chega e fala aqui, ó, essa árvore aqui, não come não, beleza? Eles estão lá, vivendo tranquilos, até que um dia, vocês já sabem, aquele personagem da cobra, ou seja, Satanás, vem e fala pra eles, Deus está escondendo o ouro de vocês. Na verdade, essa árvore aqui que é boa. Gente, quem em sã consciência vê mais credibilidade na voz de Satanás em vez da voz de Deus? A gente. Quando a gente reclama de sofrimento, a gente está querendo desfrutar da vida à nossa maneira, não à maneira de Deus. Vocês lembram de Romanos 8:28? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Não é que tudo que é bom vai cooperar para você, mas tudo aquilo que tiver na sua vida é para o seu bem. Não queira desfrutar da sua vida a seu modo, assim como Adão fez, vendo credibilidade mais na voz de Satanás do que na voz de Deus. A gente lê a passagem e fala, meu Deus, que homem burro. Como é que pode? Vai acreditar em Satanás falando que uma árvore é boa. A gente faz a mesma coisa. Quando a gente fala, não quero esse espinho não. Deus está te dando para se aproximar dele. E você está querendo sair fora. Está sendo burro que nem Adão. Fala aí, burro. Se assume aí, burro. Vocês estão com vergonha de se assumir burro? Fala aí, burro. Eu vou... Burro. Isso aí, gente, pelo amor de Deus. Quando a gente faz isso, a gente tá sendo muito burro. O que a gente... Então, Maria Rita, você tá me sentando além. Tô cheia de defeito. O que a gente precisa fazer? A gente precisa crer sem nenhum pingo de desconfiança. Quando a gente tem uma fé madura, a gente confia sem desconfiar. A gente acredita sem um pingo de desconfiança. A gente não quer tirar espinho da carne. A gente não quer tirar problema. A gente não quer viver outra vida. A gente não olha para a vida do outro e fala, nossa, a vida dele tá tão boa, eu queria tanto essa vida. Porque a gente é invejoso. A gente é. A gente quer a vida do outro, a gente acha que o outro não tem problema. A gente fica lá, ó, na rede social e a gente vê o outro lá, sorrindo, foto na praia, foto não sei o que lá novo. E a gente vê, a gente fala assim, é essa a vida que eu quero. A gente está sendo burro. A gente está querendo fugir dos nossos problemas. E queria contar pra você, todo mundo tem problema. Então, ó, não tem pra onde fugir. Se você assume a vida do outro, também vai assumir o problema do outro. Já era. Isso aí, é verdade. Já tem um problema que é mentiroso. Já encaminhando pro final, eu queria que a gente se atentasse a duas coisas nesse versículo 10. Que é exatamente a pergunta que o tio Alan fazia conduzindo a oração do começo. O que levou Paulo a dizer que ele se gloriava das perseguições, que ele se gloriava de todas as necessidades, de todas as angústias? Como é que ele sentia prazer no sofrimento? E aí, rezando, Jesus me deu dois entendimentos diferentes. Paulo sentia prazer no sofrimento por dois motivos. O primeiro motivo era por amor a Cristo. Porque quando Paulo, ele admitiu as suas fraquezas, ele deixa o homem velho morrer. Jesus morreu para nos dar a vida. Nós precisamos deixar o homem velho morrer para Cristo
viver em nós. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Paulo suportava as dificuldades porque o velho homem morreu e era Cristo que vivia nele. A gente vai suportar a dificuldade quando Cristo viver na gente, quando o homem velho morrer. E o segundo passo, que era: pois quando eu sou fraco, aí então é que eu sou forte. Entendi nada, Maria Rita. Que motivo é esse? Tá viajando? Calma aí. Que Deus dá a palavra, mas também dá o entendimento, graças a Deus. Paulo, ele se esvaziou de si, na mesma mentalidade do velho homem morrer. Paulo, ele se esvazia das suas vontades. Paulo, ele se esvazia do seu querer. Sabe por quê? Porque Cristo vivendo em Paulo é mais forte do que Paulo vivendo sozinho. Quando a gente quer viver os nossos problemas sozinhos, nós somos fracos. Quando a gente se esvazia de orgulho e vai dobrar o nosso joelho para orar, nós somos fortes. Porque nós somos mais fortes quando Cristo vive em nós. Não quando nós vivemos sozinhos. Para finalizar agora mesmo, os servos de Deus, eles passam por fraqueza e por sofrimento. O que diferencia é a maneira como a gente age perante a cada sofrimento. Eu falava dessa maturidade, e aí eu quero finalizar que para mim essa é a sabedoria máxima de Paulo. A máxima. O clímax da vida de Paulo para mim é esse que eu vou dizer agora para vocês. E é o que me faz entender porque ele sofreu tanto e suportou tanto. Paulo, no começo da sua caminhada, ele constata que dentre todos os apóstolos, ele era o menor. Ele escreve isso. Dentre todos os apóstolos, eu sou o menor. Paulo vai crescendo em maturidade dia após dia e então ele escreve: dentre todos os santos, eu sou o menor. Sabe o que acontece? Paulo não para por aí. Ele aceita espinho na carne, ele aceita sofrimento e aí ele fala: eu agora entendi, não mais dentre os apóstolos, não mais dentre os santos, dentre os pecadores, eu sou o pior. O que faz Paulo entender sofrimento é humildade. É a humildade. Enquanto a gente for orgulhoso, a gente quer batalhar com o problema sozinho. Enquanto a gente for soberbo, a gente não vai aceitar espinho na carne. Quando a gente entende que dentre todos os pecadores nós somos os piores, a gente aceita a perseguição porque a gente é o pior. Como é que eu não vou aceitar problemas se eu sou o pior? Como é que eu não vou aceitar espinhos se eu sou o pior? Enquanto a gente não for humilde, a gente não vai entender sofrimento, porque a gente ainda está lá em cima, sobrevoando com o nosso ego. A gente ainda está, muito grande. A gente ainda está muito grande para caber no Evangelho. E a gente ainda está muito grande para sofrer com o Evangelho. Eu queria te convidar a ficar de pé. E agora a gente vai ser prático. A gente ouviu pra caramba, falei demais. E aí eu queria te convidar, depois de ter ouvido tudo isso, eu queria que você erguesse os seus braços e que você pedisse aquilo que te falta. Eu queria que você abrisse a sua boca. Assim como eu falei que Paulo tinha essa intimidade de perguntar, de reclamar, de ouvir essa resposta de Deus, eu queria que você agora tivesse essa ousadia. Que você nesse momento tivesse essa ousadia. Eu vou conduzir a minha oração
e que você se sinta à vontade de conduzir a sua, amém? Beleza. Jesus, eu quero te pedir para ser forte, mas não forte por mim, não forte em mim e nem forte para mim. Jesus, eu quero te pedir para ser forte em você, me esvaziar de mim, ser a menor, ser o último lugar, como o pensamento de Santa Teresa me dizia. Eu te peço, Jesus, que o Senhor me forje com a forja da humildade, que o Senhor me aproxime do sofrimento, que o Senhor me aproxime desse espinho na carne, pois eu sei que lá é o lugar onde o Senhor me quer. Sim, Jesus, nós não queremos fugir, nós não queremos batalhar contra sofrimentos. Nós queremos o sofrimento para sermos forjados, para sermos novos. Nós queremos o sofrimento para sermos virtuosos. Sim, Jesus, eu peço que o Senhor possa suscitar no coração de cada um deles o desejo pelo sofrimento, o desejo pelo martírio, o desejo pelas perseguições, pelas angústias, pelas dores. Sim, Jesus, eu peço que o Senhor venha avivar o coração deles, assim como o coração de Paulo era avivado, um coração que deixou tudo, que largou tudo em prol do Evangelho, sem olhar para trás, sem pensar duas vezes. Nós não queremos olhar para trás, e se já olhamos, que o Senhor derrame a misericórdia. Nós queremos no dia de hoje pedir esse coração que aceita tudo de bom grado, que aceita tudo que vem do Senhor de bom grado, mesmo que seja sofrimento, mesmo que seja martírio, mesmo que doa, mesmo que sangre, que o Senhor possa fazer com que a gente experimente, fazer com que a gente tenha essa experiência de dor, de sofrimento como Paulo teve.